Olá para você, seja bem-vindo a mais um Conexão Rural GM Pasto, que hoje traz informações sobre a presença da empresa em todo o Brasil. Lembrando que a GM Pasto, sim, ela está presente em todo o Brasil e na edição de hoje nós vamos trazer para você histórias e também informações para quem está no Nordeste brasileiro. A GM Pasto está em todas as regiões, mas hoje o nosso foco é o Nordeste, né, Thay? Isso mesmo, seja bem-vindo, começando mais uma edição, então a GM Pasto sempre pertinho aí de você, e por lá, gente, o plantio segue firme, né, Herder? Com a chegada das chuvas lá na região. O programa de hoje tem recomendações para você daí, ó, não errar na formação da pastagem, né? Vamos trazer aí quais as cultivares que mais se adaptam para o Nordeste brasileiro, vamos falar um pouquinho também sobre distribuição de sementes forrageiras, para te ajudar aí a correr contra o tempo. É isso daí. E quem mais uma vez bate um papo conosco aqui no programa é o nosso gerente comercial, que é engenheiro agrônomo, Daniel Dirame, já está com a gente aqui no estúdio. E lembrando que nós também queremos a sua participação, você pode interagir conosco pelo nosso telefone 6733896700 para você conversar com o nosso time de atendimento, para você inclusive fazer orçamento com a gente aqui sem compromisso. O fato de você ligar para a gente não quer dizer que você tem que adquirir nossas sementes, mas eu tenho certeza que com a qualidade da GM Pasto você não vai querer outra, hein? E o atendimento diferenciado também, personalizado, vai fazer você ficar ainda mais satisfeito para ter a semente de qualidade da GM Pasto, não é, Éder? Muito bem, então a gente começa o programa batendo um papo com o Daniel Dirame, que já está aqui com a gente. Bem-vindo, Daniel, mais uma vez. Eu que agradeço, né, falar sobre o Nordeste. Acho que é importante dizer que é mais toda a região litorânea, né, próximo ao litoral, né, que é onde começam as chuvas agora, a partir de março, abril em diante, chove diferente do Centro-Oeste, onde nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul. Então aqui nós estamos vivendo aquele momento praticamente de final de safra, quem tinha área para formar aqui já terminou, tem algumas áreas ainda de palha, de agricultura, de integração lavoura-pecuária que também está findando, e aí agora começa, né, as chuvas nessa região litorânea do Brasil, e aí os produtores da região estão então adquirindo semente, levando o produto, finalizando aí o preparo de solo para então fazer a implantação das pastagens. Então esse é o momento para quem precisa formar, reformar, fazer consórcio de milho com alguma forrageira, é o momento de entrar em contato com a nossa equipe. Nós temos força de vendas lá na região e também aqui pela Central. E estamos buscando também parceiros para levar a nossa semente, como você falou, semente de qualidade, orientação e sucesso aí para a sua região. Então entre em contato e faça um bom negócio. Beleza, Daniel, e a gente lembra, né, que a GM Pasto caminha aí para os seus 30 anos, esse ano completando 3 décadas, e a GM Pasto tem isso, né, de buscar novos horizontes, começou aqui pelo Centro-Oeste e vem aí, né, prospectando novos mercados no Norte e Nordeste brasileiro. E para isso é importante que as nossas equipes, né, os nossos parceiros também entendam, né, as peculiaridades de cada região para conseguir fazer um atendimento, uma recomendação mais adequada para cada um. Né? Exatamente, com certeza. Nós temos, de maneira geral, cultivares, vamos colocar aí o marandu, né, o próprio mombaça, são materiais que têm 40 anos de mercado e são plantados desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, né, de norte a sul, de leste a oeste. Porém, com certeza precisa de ajuste, precisa de posicionamento regional. E aí é fundamental a parceria, né? Ter o representante lá, ter o lojista que conhece da região para aí sim fazer esse casamento perfeito. Então a GM Pasto vai disponibilizar semente de qualidade, apresentação de semente também que vai de encontro às necessidades dos produtores na hora de regular equipamento, na hora de uma boa distribuição das sementes, mas esse casamento junto a um parceiro que conhece a região, para aí sim pegar essa tecnologia, pegar essa informação e levar até o produtor para aí realmente ter uma boa formação. Então é fundamental que isso ocorra e a GM Pasto sempre esteve de portas abertas para trazer esse parceiro, para levar informação para a região, também sempre tá junto, né? Tá lá junto com o produtor, entendendo a região, conhecendo a região, os desafios para desenvolver produtos que vão realmente sanar, né, os problemas que cada região tem. E isso é fundamental para o sucesso da parceria. Ô Daniel, todas as vezes que a gente fala de Nordeste, as pessoas são levadas a pensar na praia, né, nas férias, na água de coco, areia, né, no sol. Você, além de ter, claro que passado algumas férias no Nordeste, você conhece o Nordeste também na questão das características do solo, né, os principais sistemas produtivos do Nordeste, Daniel? Éder, se a gente retroceder até a época que o Brasil foi descoberto, entrou, né, as
cana-de-açúcar, ainda tem muitas, realmente os solos são de extrema fertilidade, né? E ao longo do tempo as culturas, os sistemas produtivos foram modificando, mas tem muito hortifruti, né? Tem muita pecuária, tem agricultura, soja, milho, tem as grandes culturas. Mas nessas regiões, né, 60, 70 quilômetros do litoral, que é a região de Zona da Mata, que é mais conhecido, que é onde chove melhor, depois já começa a diminuir as chuvas, e aí outras culturas são implantadas, palma, búfalo, outros capins, não os que são utilizados aqui na região centro-oeste ou central do Brasil, que são as braquiárias, os pânicos, mas de maneira geral eles têm um regime de chuva de 6, 8 meses mais ou menos e fertilidade de solo muito boa. Então a produtividade é fantástica porque, né, como a gente falou, quando, né, qualquer momento do ano tem bastante luminosidade, e aí se o produtor tiver a opção de colocar de repente irrigação, potencializa ainda mais. Mas são regiões extremamente produtivas, tanto na agricultura quanto na pecuária, e trabalho também de seleção de animais, trabalho de genética é muito importante, porque consegue um desempenho muito bom. E muitos produtores estão na região, têm propriedades mais para o interior, né? Maranhão, por exemplo, na Bahia, Pará, que ficam trocando informações, levando os animais também, de repente, de uma região para outra. Mas é uma região de alto potencial produtivo em relação à fertilidade, e os produtores buscam, sim, produtos de qualidade, sistemas diferentes, integração lavoura-pecuária funciona muito bem, principalmente aqui na região do Cealba, onde é muito comum milho com forrageira, colhe o milho, tem o pasto formado para usar para os animais, ou então áreas, né, propriamente de pecuária, com excelente produção, um excelente potencial produtivo. Olha, Daniel, inclusive você esteve lá no Pernambuco, né, visitou o Aras EGR, que é o cliente do nosso parceiro lá da Pastejar, e você bateu um papo, né, com o cliente lá para entender. Dá uma adiantada para a gente, depois vamos ver esse material. Esse é um outro mercado fantástico. Aqui nós temos o laço comprido, lá são as vaquejadas. É muito forte, né, esse mercado, né, de equinos, né, esse trabalho. Então, realmente a gente, como o Éder colocou, muitas vezes a gente não conhece a região, né, imagina uma situação, chega lá e vê, como eu falei, né, excelente potencial produtivo no gado de corte e também nessa seleção dos animais, esse trabalho para levar, né, difundir esse trabalho aí da vaquejada para outras regiões, e realmente é muito interessante o trabalho que eles fazem lá. Bom, e a gente então acompanha como que foi esse encontro do Daniel, né, com o nosso parceiro e o cliente. Pessoal, estamos aqui na Agropecuária EGR e Aras EGR com o Edival Júnior. Estamos aqui com o representante da Semente Germpast, Daniel Diraima. Então, a Pastejar tem uma parceria com o Aras, e Júnior vai falar um pouco do que vem, das mudanças que vem acontecendo aqui nas pastagens, o porquê o Júnior está mudando as pastagens do Maasai, do pastejo do equino para o Tamani e o Aruana. E a gente vem tentando melhorar a condição do pasto das nossas propriedades. E essa parceria com a Germpast, com a Pastejar, a gente vem trocando muitas variedades de capim. Aqui era uma área de brequiara, outra área de Maasai, e a gente hoje está fazendo a mudança para o Aruana e para o Tamani, tentando dar uma condição melhor, um capim de alta qualidade, de alta proteína. Então a gente vem fazendo essa mudança, tentando melhorar as condições dos nossos animais. Júnior, eu gostaria que você falasse por que você escolheu a semente de Germpast, e também a gente trabalhou com a semeadora Vedetec aqui, né? Um equipamento de alta precisão de distribuição, né? Eu acho que, Alisson, a gente tem que tentar acompanhar a tecnologia, né? A gente vem com um implemento novo, com condição nova de plantio, tentando reduzir custo. E falar da Germpast é chover no molhado, né? A gente sabe da alta qualidade da semente de capim. Essa parceria com você também, que é um cara que sempre está junto, dando assistência. Então, acho que tem tudo para dar certo. Só parabenizar pelo trabalho, pelo empenho que você sempre passou aqui para a gente. Então, acho que é uma parceria aí de muito tempo. E com a semente aí da Germpast, tenho certeza que a gente vai continuar aí um bom tempo aí trabalhando juntos. Edival, conta um pouco pra gente a história,
do Aras, da agropecuária, o trabalho de vocês, o que vocês fazem, né, a produção, né, de pecuária de corte e dentro do Aras, como que é esse trabalho? A gente vem já há 30 anos, né, no mercado. Meu pai vem da área comercial, a gente é representante e trabalha com produtos alimentícios em grosso. E em 97 foi quando ele adquiriu essa fazenda, adquiriu outras também, e a gente começou a criar gado de corte. E começou com machos, fazendo o ciclo, e aí sentiu a necessidade da falta do mercado do bezerro. E aí a gente começou a criar vacas em algumas propriedades, começou a comprar tourinhos, sentiu a necessidade também que não tinha no mercado, dificuldade de comprar touro. A gente começou também a criar o Nelore PO, a gente faz a seleção até hoje, o Nelore EGR. E uma paixão minha particular que é dos equinos. E aí a gente começou a criar também os equinos aqui nessa propriedade, nessa fazenda aqui, Fazenda Apoada Pista. E hoje a gente está com um rebanho aí de quase 500 cabeças de equinos e 1.200 animais fazendo cria, recria e engorda. O ciclo completo, entrega bem de touro também. E fazendo a seleção, né? A seleção do Nelore PO. Hoje a gente diminuiu muito o número de cria, de recria. Hoje é mais cria com as vacas produzindo bezerro. Hoje o forte da gente é produzir bezerro. E para a produção dos animais, né, de pecuária de corte, quais forrageiros, quais capins que vocês têm utilizado? Hoje a gente usa o brequiara, né, o brisanta, o marandu, usa o maçai, está usando o aruana e o tamani. Usamos também o decumbis, mombaça e o piatã. Bastante diversificado, porque aqui vocês têm, né, o Aras estava um período bem definido. Quando chove, chove, quando corta, com 6 meses praticamente. Isso, A gente veio de praticamente 2 anos atípicos, né? Que a gente vinha com um índice pluviométrico muito bom. E quando foi agora meados de 2024, aí a gente começou a voltar à realidade, né? A nossa realidade do Nordeste é essa que a gente está hoje, com um índice bem menor, mas a gente só tem a agradecer, a gente se adapta, né, à região, a gente já nascido e criado aqui, a gente se adapta e a gente só tem que agradecer. Agora mesmo a gente está numa semana de um índice de chuva maravilhoso que a gente vinha sofrendo. E a gente já começa a ver, já começa a trabalhar com a terra, todo mundo se anima, a economia começa a movimentar e a gente está vendo aí já, começa a ver a Fazenda Verde de novo, aí já anima a gente, anima todo mundo. Esse é o grande desafio, né? Buscar as cultivares, selecionar os animais, essas condições, né, ao longo dos anos. Vai ser ano mais chuvoso, ano menos. Isso. E essa adaptação é muito importante e trabalhar também, né, na seleção o animal para a região, adaptado a essas condições, isso faz muita diferença. Isso, com certeza. Então, queria agradecer aí, né, receber aqui na sua casa, na sua propriedade, mostrar um pouco desse trabalho. Obrigado aí por nos receber e com certeza vai ser a primeira de muitas Não, visitas. tranquilo. Eu agradeço a sua presença aqui na nossa região, agradecer ao Edival e abrir as portas da propriedade a pastejar e confiar no nosso trabalho. Com certeza. Valeu. Ó, você conferiu então, né, esse encontro do Daniel, né, Diraim, nosso engenheiro agrônomo e também gerente comercial, junto com a pastejar o Alisson Rodrigues, que esteve lá no Aras EGR falando um pouquinho dos trabalhos desenvolvidos. E, inclusive, o Alisson da Pastejar, né, que acabamos de mostrar, tem um recado para você aí dessa região, não é mesmo, Você é de Pernambuco, então fica atento, porque agora você vai acompanhar um pouco mais da eficiência dos produtos da GM Pasto que você vai ter aí no seu plantio. Claro que com o auxílio da VDTEC. Além das sementes de qualidade, a VDTEC é uma ferramenta fantástica para você aí da região Nordeste. Olá, amigo.
produtor, meu nome é Alisson Rodrigues, sou proprietário da Pastejar Comércio de Produtos Agrícolas. Ficamos localizados no município de Carpina, Pernambuco. Temos disponível no nosso portfólio, na Pastejar Comércio de Produtos Agrícolas, toda a linha de máquinas da Germipasto, linha VDTEC, e também temos semente disponível no saco de 10 e 20 quilos. Antes trabalhava com o saco de 20 e o saco de 10 quilos ele vem facilitar o manejo do produtor. Então essa sacaria ela proporciona uma melhor acomodação e o melhor aproveitamento em relação à questão de vendas. Então o cliente que ele deseja apenas 10 quilos de adquirir a semente Germipasto, ele vai estar disponível em todo o portfólio da Pastejar. Então, estamos aqui com os modelos das semeadoras VDTEC. A G2 é uma semeadora de alto padrão, elétrica, e ela tem disponível um kit de sensor de semente. Então o produtor, quando ele estiver acabando a semente, ela tem um sinal sonoro sobre o nível da semente. O modelo GUT 80 é um modelo pendular elétrico. A Plus é uma semeadora elétrica disponível para a agricultura. Ela pode ser instalada e autopropelido para aplicação para distribuição de crotalária nas usinas. Então esse modelo ela pode ser instalada na barra dos pulverizadores. Ela tem uma largura de trabalho até 17 metros. Estamos aqui com o lançamento da Germipasto, a nova semeadora versátil. Então essa máquina, como o próprio nome diz, a versatilidade no uso. Então ela é uma máquina elétrica de fácil manuseio, ela pode ser trabalhada, pode ser instalada tanto em quadriciclo, moto, tratores, qualquer equipamento que utilize uma tomada de 12 volts com precisão. Então essa máquina ela trabalha com larguras de 2 a 9 metros de trabalho, certo? E de fácil regulagem para o produtor. Meu contato é o DDD 81 971 17 70 20. Bom, a gente continua daqui a pouquinho, então, bate-papo com o Daniel, né, Daniel? Porque a gente vai trazer informações depois do intervalo sobre as forrageiras que mais se adaptam à região aí nordeste do Brasil, né? E o porquê os produtores estão tendo tranquilidade na formação da pastagem com a Germipasto, tá certo? Nós voltamos em instantes. Legal, hein? De volta com o Germipasto Conexão Rural e hoje a gente está trazendo para você aqui recomendações, informações para você que é do Nordeste brasileiro, viu? E a gente sabe que no Nordeste os produtores enfrentam muitos desafios, principalmente na pecuária, não é, Thay? Isso mesmo. Inclusive, lá na Fazenda Três Irmãos, na Bahia, o planejamento e a boa gestão e, claro, as sementes da Germipasto, olha, foram referências de sucesso para a formação lá e estabelecimento da pastagem. A gente confere essa história agora. Meu nome é Alex Pereira Alves, eu sou iniciante na agropecuária, entendeu? Tive uma convivência
mais na fazenda de amigos, de visita de amigos. Sempre gostei dessa parte. Passei uma temporada num esporte que é tipicamente brasileiro, que é a vaquejada. Eu andei observando, após a compra da propriedade, e vendo a termo tecnológico, né? Como eu já venho do comércio e trabalho no comércio de prestação de serviço, então eu adquiri a tecnologia no meu comércio, então eu comecei a procurar, a estudar, a ver, entendeu? A visitar amigos que estavam nesse processo. E um amigo meu, que é um pecuarista antigo na pecuária, me indicou a Global Pack. Me falou sobre o João Jorge, entrei em contato com ele, expliquei minha situação e falei qual era o meu perfil hoje. Aí ele veio, como eu estou começando na área, eu comprei uma área pequena, minha área é pequena, porque meu intuito nessa área é aprender. Esse é meu intuito, eu quero aprender e aprender da maneira correta. Bom, o Alex, ele veio através de outro cliente meu, que é o Neilton. Eu comecei a fazer um trabalho para o Neilton e o Neilton indicou, me falou pro Alex. Aí o Alex me chamou e quando eu cheguei aqui, a propriedade do Alex é uma propriedade pequena, né? São 23 hectares a área total dela. E foi um desafio que é assim, ele falou, eu não quero mexer com leite, eu quero mexer com corte. Então eu comecei a pensar numa propriedade dessa pequena, o que daria uma viabilidade econômica para esse projeto. Então seria uma coisa altamente intensificada, só que numa região que a chuva aqui ela é bem definida, tem época de seca, a gente chega a ter 8 meses de seca, e depois essa chuva para, e também quando vem, às vezes tem anos aqui que é muito mal distribuída essa chuva. Então aí a gente começou a fazer um trabalho de que aqui? Primeiro fizemos um estudo de análise de viabilidade técnica e econômica para corte, e depois começamos a usar quais ferramentas que a gente ia usar aqui. Então hoje a gente está usando aqui confinamento a pasto, está começando o trabalho com a escolinha que a gente montou aqui para a equipe dele aprender, e educando ele já na parte de anotações, porque não adianta ele começar já de uma vez. Então hoje qual é o principal? A gente está no primeiro ano ainda, então a gente formou o pasto e as anotações, a parte de gestão vem sendo trabalhado junto, ele acompanhando e anotando isso daí. Então a gente é mais educar ele começar no caminho certo com isso daí. E a gente olha mais essa parte econômica e financeira do negócio. E as ferramentas que a gente usa são as que tem disponível no mercado. A Global Pack ela trabalha desde o treinamento e com o planejamento da atividade, até a gente chegar no final. Então no começo a gente começa mais com o treinamento das pessoas, da mão de obra, do proprietário, botando ele para se profissionalizar, que é uma dificuldade que tem hoje no mercado, é a profissionalização, né, do setor. Foi um cuidado, então eu estava com muito medo disso daí, porque às vezes o produtor faz tudo certo, chega na hora da semente e compra qualquer coisa que tem por aí que chamam de semente, né? Então quando ele falou, e ele falou assim, não, porque ele tinha como acesso a germe-pasta, aí eu falei, não, então foi uma tranquilidade para mim, porque às vezes a gente faz tudo, perde tempo, fazendo todo o planejamento, fazendo todos os procedimentos, chega na hora de comprar semente, o produtor ele erra e compra uma semente mais barata, entre aspas, que não é mais barata, é muito mais cara uma semente. Mas a gente teve a felicidade de ele ter acesso a comprar semente de germe-pasto aí para poder colocar. Então na hora que ele falou assim, rapaz, germe-pasto não, eu falei, tá tranquilo, que é uma semente de qualidade. Porque é uma coisa importante que eu quero receitar para vocês, olha só. A semente de germe-pasto, entendeu? Você pode comprar, que é extremamente de confiança, entendeu? Eu estou falando para vocês que a gente fez uma planta com 305, não deu 350 milímetros de chuva, entendeu? E teve a produtividade alvejada. Eu já atribuo o nome dela à qualidade, não é é idônea, é uma empresa idônea, não é uma coisa assim que a gente está... eu trabalho o seguinte, eu só recomendo o que eu tenho certeza. A gente vai voltar aqui o bate-papo com o Daniel Diraime para falar justamente dessas particularidades que o Nordeste brasileiro tem. Como disse o Daniel agora há pouco, as recomendações para o Rio Grande do Sul não é a mesma para o Nordeste, não é a mesma para o Centro-Oeste, não é, Daniel? Sim, muda, varia bastante. Lá no Nordeste nós vamos ter uma características na grande maioria, né?
solos de média e alta fertilidade nessa região litorânea. Óbvio que você tem algumas situações de solos mais fracos. E um outro limitante é a questão de chuva, né? O regime hídrico às vezes mais curto. Então o produtor ele vai ter opção em algumas áreas de materiais de alto potencial produtivo, até porque se ele reunir boa fertilidade, chuva e luminosidade e temperatura, você tem um fantástico sistema para um pânico, por exemplo, se desenvolver muito bem. Já nas regiões marginais ou de fertilidade ou por questão de clima, onde chove menos, decumbens, laneiro, outros materiais que vão suportar e vão ser muito bem utilizados na região. Então você tem essas situações. Também existe, tem uma grande potencial não digo integração lavoura-pecuária, mas do consórcio de milho com forrageiras, uma vez que o produtor termina, colheu o milho, a pastagem está formada, então é um outro sistema, muito como o uso de aruana, por exemplo. E a pecuária tradicional, principalmente região da Pastejar, são solos de alta fertilidade, porém bastante declivosos, então a gente limita muitas vezes o tipo de capim. Eu preciso de um capim também que feche bem o solo para evitar erosão, esse tipo de coisa. Então são pontos importantes para serem discutidos com os parceiros, com quem é da região, quem conhece, se tem alguma limitação naquela região para poder utilizar os capins. Mas de maneira geral, excelente potencial produtivo, o produtor realmente consegue altas produtividades e isso é fundamental, fazer esse casamento de semente de qualidade com orientação e, nós já falamos aqui, vamos falar um pouco mais, a VDT, a questão de plantio também tem contribuído e muito para que os produtores reduzam o custo e tenham uma boa formação da pastagem. E você falou das cultivares, algumas recomendadas ali para a região, mas saber escolher essa cultivar, ela impacta diretamente no sistema produtivo, nos resultados. E isso a GM Pasto tem a sua equipe preparada justamente para fazer essa recomendação. Porque lá também, Éder, Daniel, a gente sabe que tem períodos de longa seca, que é um problema para eles também. Sim. Tem muita chuva, em pouco tempo, cai aquele dilúvio. Depois fica um tempão sem água. Você tem, às vezes, duas situações. Uma é a questão tradicional. Não, aqui só tal e tal capim funciona. Sempre todo mundo planta isso. E o outro que é a moda. Lá você percebe muito esse conservadorismo? Todos os lugares, no Brasil inteiro tem isso, acontece, E o nosso paradigma, o que nós levamos é justamente, depois, claro, que de testado, conhecido, entendendo que cabe uma outra cultivar na região, um outro sistema, levar isso para o produtor, fazer a integração, levar um produtor até outra propriedade, fazer com que eles conversem para realmente entender a melhoria. Então, muitas vezes, depois de um tempo que a gente está numa determinada região, o produtor, poxa, ninguém me falou isso. Se eu soubesse disso, eu formei um pasto ano passado, que o capim tal, poderia ter já feito um novo capim. E é muito comum, se você errar na escolha da cultivar, ou você não vai ter o potencial de produção que você esperava, ou aquele capim às vezes vai durar pouco tempo, 2, 3 anos. Então vai ter a necessidade de fazer uma reforma de forma mais rápida. E aí pesa no bolso. Exatamente. Além de não conseguir atingir o objetivo, você vai precisar voltar. Então é fundamental escolher de forma correta a cultivar. E aí são vários fatores para escolher. E a nossa equipe em si está treinada para fazer isso. Dentro do nosso portfólio, todas as cultivares são adaptáveis ao Nordeste, Daniel? A grande maioria. Mas às vezes, apesar de às vezes você tem 2 ou 3 cultivares que poderiam entrar numa determinada situação. E aí é onde que, conversando com o produtor, entendendo qual é o objetivo, o nível de tecnologia, quanto esse produtor quer investir, nós vamos sim definir por uma ou outra que mais se adapta. Que fatores mais influenciam lá no Nordeste para a escolha da cultivar? Clima, solo, altitude, luminosidade, quais são os fatores? Todos esses. Todos esses? Mais alguns. Também vai do sistema produtivo. Cria, recria, engorda. Eu quero um sistema mais intensivo, eu quero um sistema menos intensivo. Caprinos. Espécie animal. Espécie animal. Alguma limitação com relação também. Você tem excesso de água em algumas regiões, tem regiões mais baixas, onde acumula água, aí você tem um limitante de água. Então você tem N fatores para colocar. Por isso que é importante, então, uma consultoria. Por isso, Éder, que não é porque todo mundo faz que eu vou continuar fazendo. Sempre vai ter. E muitas vezes o que faltou, às vezes as cultivares que chegaram numa determinada região, por algum motivo, é a XYZ, somente essas 3. E o produtor está acostumado a usar aquela. Virou cultural. Exatamente.
E aí quando você chega às vezes com uma cultivar diferente, primeiro tem a questão da tradição, mas quando esse produtor testa e vê que o resultado é superior, ele muda, né? Mas também tem que só tomar cuidado para não ser algo de moda, que realmente, né, 1, 2 anos ali vai apresentar um potencial, mas não vai ter perpetuação. Por isso que eu vou voltar na questão da consultoria, porque a Embrapa em especial já pesquisou várias regiões do Brasil e o tipo de adaptação das cultivares. E a GM Pasto é uma empresa muito, né, atrelada, ligada à pesquisa da Embrapa. Com certeza. É fundamental isso, a Embrapa testa, né, tanto no lançamento das cultivares, ela tem unidade em todos os biomas, então ela testa os materiais nos biomas brasileiros e depois de testado também é feito ajustes de sistemas produtivos, né? Integração lavoura-pecuária, um sistema mais intensivo, um sistema menos intensivo, consórcios de forrageiras, modelos para colher melhor essa forrageira. Então realmente quando nós levamos essas informações, são materiais já testados, aprovados pela Embrapa e que realmente fazem diferença lá na propriedade. Então é fundamental ter esse casamento e os nossos parceiros estão sim aptos a levar o que tem de melhor para os produtores. Isso dá tranquilidade para quem é cliente da GM Pasto ou para quem está pensando em adquirir sementes conosco. Isso mesmo. Quero até convidar o Daniel agora para acompanhar e ver com a gente a história de um produtor, que é o produtor Valdomiro, o Daniel. Ele teve um trabalho ali para combater as pragas em uma área da fazenda Tenório, que é localizada lá no Pernambuco, né, Éder? É verdade. Ele precisava de uma semente de qualidade. Bom, todo mundo precisa de uma semente de qualidade. Quem não precisa, né? E um capim que ele se adaptasse às condições da região para que ele tivesse uma boa formação. O que ele fez? Para isso, então, ele contou com o suporte da Pastejar, que é a nossa representante na região, e aí trouxe o que ele precisava. Você vai ver agora. Pessoal, estamos aqui na Fazenda Tenório, no distrito de Pirituba, Vitória e Santo Antão. Proprietário Valdemiro. Valdemiro vai falar um pouco como que foi o preparo dessa área aqui do plantio do Maçai. Essa propriedade era coberta de luca. Eu cheguei, passei o trator nela, passei logo ao Vandap, passei a Mecida, logo matei o luca. Aí cortei a terra e plantei o maçais. Muito bem satisfeita. Essa terra, no primeiro momento, o Valdemiro me ligou, ele era tomada de capim-luca. Por orientações técnicas, a gente recomendou a dessecação com glifosato e após uns 30 dias da dessecação foi feito o preparo de solo. E decidimos pelo Maçai porque aqui é uma região de transição, zona da mata e um pouco de agreste, e o capim que se adapta muito bem aos solos aqui, um solo de média fertilidade. O que é que acontece aqui? Foi feita a dessecação, selecionamos 15 kg por hectare a distribuição das sementes e viemos aqui em seguida com a incorporação das sementes com a grade niveladora. Então todo esse trabalho, o resultado está aqui após um ano de pastejo. Toda essa área ela passou aí por um longo período de seca e após a chuva agora de janeiro e fevereiro, a gente vê a rebrota do capim. Então, você, amigo produtor que deseja adquirir as sementes, pode ligar no nosso contato DDD 81 97117 7020. Obrigado, Miro. Valeu mesmo. Valeu. Olha só o desafio, né, Éder e Daniel, que a gente viu aí do seu Valdomiro, né, contando o que ele teve que fazer para superar esse período de seca, conseguiu aí sementes de qualidade, cultivar certa, recomendações adequadas. E, Daniel, voltando à questão de opções para quem quer fazer um feno, uma silagem naquela região, o que eles poderiam utilizar ali? Se a gente pensar para feno, seriam cultivares, né, que tem bastante folha, né, de porte de repente mais baixo e muita folha. Tamani, Maçai, própria Aruana, em algumas regiões aqui para o sul até Rosiziense, alguma braquiária entra, mas normalmente vai ser Tamani, Aruana e Maçai. Se eu penso em silagem,
eu penso em volume de massa, não me importa muito só as folhas. Então, seriam Mombaça, Zuri, às vezes até um próprio Miyagi, são outros materiais para esse perfil. Então, de acordo com a necessidade do produtor, pode ser feito um projeto ou uma formação onde o produtor pode trabalhar com ambos, né? Tanto pastejo quanto a produção de feno, pastejo e produção de silagem. Então isso é fundamental. E aí, óbvio, né? Divisão de piquete, aguada, todas as outras informações que são importantes para o sistema produtivo. E é isso que, quando a gente fala sobre a equipe, sobre os representantes, que tem que fazer essa diferença lá na ponta. Se eu tenho um capim de alto potencial produtivo, eu tenho que pensar na aguada, no sal mineral, porque eu vou precisar de um volume de animais para consumir, para não perder esse capim. Se eu não penso isso, eu não tenho um bom manejo, ou se eu tenho água longe, sal longe, eu não vou aproveitar aquela pastagem. Então esse conhecimento e esse ajuste é fundamental para o desempenho na propriedade. E é isso que a nossa equipe está à disposição para poder levar esse conhecimento e realmente resolver o problema lá na fazenda. Daniel, já que nós temos aí várias cultivares ou materiais adaptáveis à região Nordeste, é possível fazer consórcio lá na região? É possível, Éder, em algumas situações. E é comum fazer? Se a gente pensar nos limitantes, é mais comum. Então, ou por questão de fertilidade, regiões onde eu tenho uma baixa fertilidade, onde eu tenho um limitante da questão do clima, onde chove menos, e também de excesso de umidade. Normalmente as umidícolas entram no consórcio. Num sistema produtivo normal, onde eu tenho uma média ou alto potencial produtivo, não é comum ou nem é recomendado fazer o consórcio, porque o animal é seletivo. Ele vai optar por um dos capins. Então, se eu tenho interesse em ter mais de um capim numa mesma área, que eu faça pastos diferentes, porque eu tenho um aproveitamento melhor, tenho um desempenho melhor tanto da forragem quanto do capim. Você fala fazer piquetes com variedades diferentes, exato. Ao invés de consorciar, exato. Isso? Fazer uma mistura de uma braquiária com pânico, por exemplo. Vou misturar um marandu com mombaça, um marandu com zuri. Não é usual isso, a não ser que eu tenha um pastejo extremamente ajustado para manter a altura. Mas o que é comum é, numa região de limitação, baixa fertilidade, região onde chove menos, ou por excesso de água, onde eu tenho algum problema, alguma limitação, então eu uso uma braquiária, por exemplo, um marandu, um piatão, ou o próprio pânico, com laneiro, né, que é também conhecido por dictioneiro, ou com uma umidícula. Esse capim, com o tempo, faço consórcio dos dois, com o tempo é esse que vai sobreviver na região. E Daniel, existe ainda, né, alguns produtores que ainda têm o hábito, né, ou vi alguma informação de que pode deixar sementear o capim. E isso não é... Poder pode, mas está perdendo. Vai estar perdendo. Então, não quais é os recomendável, impactos, né, de chegar nesse ponto? Então, a questão do manejo mesmo do capim, entrada e saída dos animais. O que acontece, o produtor, quando ele pensar no capim, ele tem que pensar como se fosse uma árvore, né? Aquela planta vai se perpetuar, ela vai ficar ali para o resto da vida, vamos pensar assim. Então, quando ela produz semente, ela está perdendo qualidade. Então, vamos imaginar a seguinte situação, nós podemos trabalhar com duas situações. Uma, eu fiz um bom preparo, coloquei uma boa semente, choveu bem, eu tenho uma boa formação da área. Eu tenho lá um stand de plantas, 15, 20 plantas por metro quadrado, ou seja, eu tenho uma boa formação da área. Se eu permito ou se eu deixo essa pastagem produzir semente, sementar, o que vai acontecer? Essa semente vai cair no chão, ela não tem espaço para germinar, ela não vai vir novas plantas. E eu perdi qualidade porque a parte nutricional daquela planta foi para a semente. Então não faz sentido eu deixar sementar. Na verdade, eu teria que entrar mais cedo, com 60, 70 centímetros de altura, onde eu tinha 5, 6 perfilhos por planta, eu corto a parte aérea e eu permito, né, o melhor perfilhamento daquela pastagem, realmente a boa formação, que ela vai emitir mais raiz e vai se estabelecer. Quando que é necessário, às vezes, abrir mão, então, e deixar que a pastagem venha sementar, Tainá? Se por algum motivo, ou de preparo de solo, ou chuva, enfim, algum motivo, eu não tenho um bom estande de plantas. Imagine que eu tenho espaço. Teve um problema na formação. Teve algum problema, por algum motivo, cheguei na área, estou avaliando, eu tenho 5, 6 plantas, 8 plantas. Não usou a VDTEC, às vezes eu tenho falhas, né? Tenho, às vezes, um ataque de praga, né? Cupim, formiga. Nessa situação, nesse caso,
Vez ou outra. Uma vez ou outra. É sim recomendado deixar sementar. Por quê? Porque aí essa semente, primeiro que, se eu não deixar sementar, não vai formar minha área, né? Segundo que essa semente que cair, ela vai germinar e vai ter onde, vai ter espaço, vai ter luz, vai ter condições dela realmente formar a pastagem. Então, nesse segundo exemplo, aí sim é recomendado, né, deixar sementar. Mas, de maneira geral, não é isso que o produtor busca. O que ele busca é ele entrar o mais rápido possível, né? Em quanto tempo que eu consigo usar a pastagem? Eu já preciso, enfim, hoje nós não temos tempo. Então, dentro de uma boa recomendação, né, um bom preparo, usando na hora certa, uma boa distribuição, incorporado e chovendo bem, 70, 80 dias eu estou praticamente com a área pronta e bem estabelecido, não faz sentido algum eu deixar sementar. E mesmo que eu pasteje sem deixar o capim sementar, sempre ela vai produzir semente. Vai estar sempre jogando um pouquinho de semente, então sempre vai estar repondo caso tenha alguma falha. Bacana. Bom, a gente vai continuar ainda o bate-papo com o Daniel daqui a pouquinho, mas agora tem mais força de vendas pelo Brasil, pelo Nordeste brasileiro. Olha, só lembrando que para você encontrar o representante da GM Pasto, no nosso site você vai encontrar o representante pertinho de você. Tem lá o mapa do Brasil, clicando sobre o seu estado vai aparecer a relação de todos eles, tá bom? Isso mesmo, vamos para o Sergipe agora. O André Machado, ele conta, né, quais são as vantagens em representar a GM Pasto, né, utilizar e oferecer a nossa semente e também as cultivares, né, que são mais utilizadas pelos clientes dele. Olha só. E aí pessoal, André Machado falando, proprietário da Central Agro em Lagarto, Sergipe. Sou representante comercial da GM Pasto aqui no Cealba. Cealba é a região que abrange, né, o estado de Sergipe, fronteira aqui em Bahia, Sergipe e Alagoas, né? Então essa região, essa fronteira aqui de produção agrícola a gente denomina de Cealba. A produção de grãos, né, de milho, é bem significativa aqui na região, né? Mas é uma região bem diversificada. Então nós temos produção de citros, né, a parte de HF, a parte de frutas, né, produção também de carne de leite, né? Temos uma bacia de leite bem significativa aqui na região. A bacia leiteira se trabalha mais um mombaça, algumas pastagens específicas da região. Você vê aqui para o agreste, se planta muita aruana, entendeu? O próprio decumbens, entendeu? Você vai saindo aqui mais para a fronteira da Bahia, a gente já vê os materiais mais novos entrando aí, o paiaguás, mas tem muito decumbens, marandu. Então é bem diversificada a região, né? O produtor sempre perguntando, né, André, eu planto mombaça, minha fazenda é toda mombaça, tem uma partezinha de maçai, o que é que você tem de novidade, o que é que tem de novo aí pra gente, né? O produtor acaba sendo um pouco mais conservador com pastagem, né? Milho e outras culturas aí, todo ano estão lançando novos híbridos, novos materiais, mas quando se fala em pastagem ele acaba sendo um pouco mais conservador. O que a gente observa é que vem se mudando um pouco isso, eles vêm curiosos, comprando às vezes pequenos lotes para fazer o teste, para ver como é a adaptação na região, né? Mas a gente sente essa busca do produtor por buscar novas tecnologias, né? A parceria com a GM Pasto, né, veio de uma necessidade, de uma demanda, né, de meus clientes em buscar materiais que venham agregar na produção agropecuária dele, na produção do milho, né, na integração lavoura-pecuária. Então a gente viu essa demanda, vamos atrás de fazer a parceria com uma empresa grande, né, empresa que nos dá o suporte para passar essa tecnologia para o cliente. Atende o produtor direto e através da revenda também. E atendemos também a linha completa aí, a área de defensivos, fertilizantes, sementes, HF. Para você entrar em contato conosco, 79-9966-1600. Entre em contato, agende uma visita, vamos fazer bons negócios. É isso daí, olha. Então, só reforçando, a força de vendas da GM Pasto está presente em todo o Brasil. Nós vamos agora para intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para você. Tem VDTech na área, informações para você ter uma boa distribuição da sua semente. Não sai daí, a gente já volta.
no coração brasileiro do agro. Levamos qualidade e compromisso ao homem do campo. Localização estratégica para distribuição para a região Norte e Nordeste. Atendimento personalizado, que ajuda na melhor escolha para a sua propriedade. E ainda você encontra a semeadora elétrica pioneira no mercado, a VD-Tech. Conheça a qualidade, conheça a Germipasto. De volta com o Conexão Rural Germipasto e o papo hoje é com você que é da região Nordeste do Brasil, viu? E a nossa equipe de reportagem foi até a fazenda Malhada do Meio, que fica no sul do Piauí. Isso mesmo. Lá a gente vai conhecer os trabalhos realizados pelo doutor Lucas Seixas Doca Júnior, ele que conta, né, como ficou o estabelecimento da forrageira por lá e está muito satisfeito, né, com as sementes da Germipasto. Confira. Nós estamos no extremo sul do Piauí, encravado no semiárido nordestino. Fica mais ou menos 740 quilômetros de Teresina, capital do estado. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a história da família, com o mausoléu dos meus antepassados, com todo um traço cultural que estava impregnado em meu DNA, já que eu teria vivido 8 anos na minha vida nessa cidade. E resolvi adquirir essas 3 fazendas, que todas pertenciam à minha família. A Malhada do Meio, a Fazenda Canto e o Alto da Várzea. E comecei a trabalhar desde março de 2013, começando devagarzinho, gerenciando, treinando o pessoal, vencendo paradigmas locais de que essa região seria muito difícil ter qualquer projeto. E contando com a ajuda de alguns, conseguimos hoje dar o pontapé inicial, o go ahead, inicial nas fazendas. Hoje praticamente as fazendas já são autossustentáveis, ainda não dão lucro, mas seus custos na planilha são cobertos pelos próprios recursos que advêm dela. O padrão de chuva da região é semelhante à região do centro-oeste brasileiro, que é aquele padrão de chuva de outubro a março, teoricamente de outubro a março. Mas nós temos observado, principalmente nos últimos 5 anos, que as chuvas têm vindo mais tardia. Então nós estamos com a estratégia aqui de plantar um pouco mais tardio, final de janeiro, preparar a terra até dezembro e começarmos a plantar em janeiro. Para pegar janeiro, fevereiro, março e abril. 3 meses de chuva com a qualidade boa de semente, eu acredito que você vai formar uma partagem extraordinária para esta região. Eu não aconselho, por experiência própria, a gente se antecipar e plantar em outubro, nas primeiras chuvas. Especificamente nessa fazenda que nós estamos, que é a Fazenda Canto, eu adquiri de um tio meu e comecei a trabalhar nela em novembro, então já tardiamente. Eu só tive tempo mesmo de preparar a limpeza, que era mais ou menos uma mata leve. Eu só plantei essa roça que nós estamos aqui no mês de março. Então nós tivemos mais ou menos chuva em março e em abril. Em 2 meses de chuva, nós constituímos essa pastagem que nós estamos vendo aqui. Eu utilizei 3 variedades de braquiária, a Marandu, a Decúmens e a Piatã. Metade incrustada, metade comum, para que a gente pudesse exatamente verificar o potencial de germinação de ambas. Minha experiência com a incrustada foi muito boa. Eu acho que facilita a distribuição de uma forma mais equilibrada no solo. Digamos assim, você não vai ter perda numa distribuição homogênea. Segundo, você diminui a perda
das aves comendo as sementes. É uma semente que tem um alto poder de germinação e as vantagens de você distribuir de uma forma mais uniforme e de você não ter as perdas que você teria com a semente comum. Eu acredito e tenho muita fé em Deus que se a gente trabalhar da forma correta, da forma honesta, da forma séria e contando com a ajuda dos parceiros, que eu creio que estamos conseguindo contar, dentro de 3 ou 4 anos nós teremos os 1.000 hectares de que precisamos para implantar o projeto de ovinocultura, bovinocultura e ser um multiplicador de conhecimento na microrregião do extremo sul do Piauí. Seguindo aqui com o Conexão Rural GM Pasto de hoje, nós voltamos com o Daniel Diraime, que é nosso gerente comercial. O Daniel está trazendo para nós aqui, para você que está nos acompanhando, informações da região Nordeste brasileira. Porque a gente sabe que o produtor muitas vezes tem dúvidas, né, Thay? Quer saber como proceder na hora de formar uma pastagem. Inclusive, às vezes não pode, né? A gente falou do momento certo, né, do plantio, e você não pode perder o time, gente, para fazer isso, porque isso pode impactar totalmente aí nos resultados, né, no seu sistema produtivo. E pensando nisso, a Germe Pasto, né, já criou aí, desde 2012, uma ferramenta que vem revolucionando as pastagens pelo Brasil, que é a semeadora elétrica VDTEC, que tem ajudado os produtores a otimizarem esse processo de distribuição, né? Exatamente, ter a oportunidade de usar semente de melhor qualidade, né, com uma maior pureza, menor quantidade por hectare, era um limitante na hora de ter uma boa regulagem, né, trabalhando com volumes abaixo de 10 quilos e muitas vezes até 10, 12 quilos, muitas vezes não conseguia uma boa distribuição. Então, a VDTEC reúne essas vantagens, conseguir baixas taxas de semeadura ou a semeadura padrão, aí 10, 12 quilos por hectare, 15 quilos por hectare que o produtor comumente utiliza, com uma distribuição uniforme, que é muito importante para ter uma boa formação da pastagem. Eu preciso ter, então, as plantas bem distribuídas na área. Para isso, eu preciso, então, ter uma boa distribuição das sementes. E com uma outra vantagem, além da rapidez, porque ela permite fazer 2 operações em uma só. A distribuição das sementes já na largura do implemento que faz a incorporação. Então eu ganho tempo, ganho qualidade de formação, porque eu coloco a semente na profundidade ideal, que é fundamental para um bom estabelecimento, para um bom estande, e mais do que isso, eu tenho economia. Fazendo então as 2 operações em uma só, economiza aí 60, 70, 80 reais por hectare, que é muito importante. Então, resumindo, semente de qualidade, distribuída de forma correta, na profundidade ideal e ainda com economia. É isso que a VDTEC leva ao produtor. E aí eu tenho semente de qualidade, semeadora, né, que realmente entrega para o produtor, com orientação de quem é da região. Esse é o casamento mais do que perfeito. A receita certa. Exatamente. E falando nisso, como que está a atuação da VDTEC lá na região Nordeste? Né? Ela já chegou, está ganhando mais espaço. Como que está sendo um trabalho para esses produtores para entender, né, o benefício que essa ferramenta tem? Sim, tanto nós mostramos 2 parceiros aí, tanto o André quanto o Alisson, trabalham com as VDTECs, difundem essa tecnologia, prestam serviço também, que é outro ponto, que às vezes o produtor tem várias áreas, aí tem uma área menor lá que não faz muito sentido ter um equipamento em casa por conta da formação, então ele vai lá, compra a semente, terceiriza o serviço de plantio e resolve. Porém, com a garantia, né, da boa distribuição, permitindo fazer as 2 operações, então a VDTEC tanto como revenda nesses parceiros e também na prestação de serviço para levar, fazer uma boa distribuição. E quem tiver interesse também, a Germe Pasto está aberta a trazer novos parceiros lá para a região, tanto na parte de semente quanto na parte de VDTEC. Entre em contato, que com certeza muita oportunidade de negócio para levar aí produto de qualidade e melhorar o sistema produtivo da região. A gente sabe que até o surgimento da VDTEC não existia máquinas específicas para a distribuição de sementes forrageiras. Foi só a VDTEC surgir, aí começaram a aparecer outras aí no mercado. A pergunta para você, né? A diferença da VDTEC e Versátil para outras semeadoras que estão aí no mercado? Elétricas. Elétricas. Na verdade,
ela entrega um produto robusto, né, que realmente não vai dar dor de cabeça para o produtor, né, simples assim, realmente vai entregar para o produtor, atrelado a essa boa distribuição. Realmente hoje há outros equipamentos no mercado, porém, né, que continua ainda distribuindo mais para um lado que para o outro, não tem uma distribuição tão uniforme, tão precisa. Esses são os principais pontos. Um equipamento robusto, que não quebra, fácil de operar, fácil de regular, que é outro ponto importante, e que vai realmente garantir, né, essa distribuição, tanto em quantidade. Se eu regulei 10 quilos por hectare, ela vai distribuir 10 quilos por hectare, e se eu regulei numa faixa de 5 metros de largura, ela vai realmente distribuir 50% para cada lado nessa faixa, e isso é fundamental para uma boa formação da pastagem. Isso é precisão, né? Isso é muito importante, faz a diferença depois, viu? E olha, o que a gente ouve, mas é só isso, claro. É só assim que regula, é assim que mas vai cair mesmo? E aí o produtor termina a área, né? Muitos têm GPS hoje, ou mede a área, e fala, rapaz, não é que caiu mesmo? E depois a gente mostra, né, na formação, né? Depois que vem o pasto formado, você vê, né, a uniformidade, né? Que ali não tem... Tirar a prova dos 9 é daquele jeito. Daniel, a gente está chegando já ao fim do programa, mas eu queria que você falasse pra gente da nossa força de vendas lá no Sergipe. Você esteve com o Danilo Bastos por lá no Campo Forte, né? Também lá na Campo Forte, nosso, né? Isso, participamos do Cealba lá, é uma região muito forte, né? Toda a região ali, quase 600 mil hectares de milho. É uma região que usa muito consórcio, vários produtores utilizando consórcio de forrageira com milho, então é uma parceira nossa lá em Macambira, onde fica a matriz, né, da Campo Forte, que leva produto de qualidade, também com esse mesmo princípio, né, de recomendação, de informação, de estar junto com o produtor, parceira do André também, né, lá de Lagarto. Isso é muito importante, levar, né, produto de qualidade com orientação e recomendação. E melhor do que ninguém, Tainá, quem é da região. Então nós vamos lá para levar semente, dar essa garantia, também conhecer as dificuldades lá que o produtor tem, mas quem está lá na região, que conhece os produtores e conhece os desafios, que realmente vai fazer esse ajuste final lá para ter sucesso. Daniel, muito obrigada pela participação mais uma vez, né? Trazendo informações muito importantes para você aí, ó, do Nordeste brasileiro. Eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima. Isso. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a GM Pasto aqui, porque o Daniel e a equipe dele estão prontos aqui para te atender, tá certo? Valeu, Daniel. Um abraço. Obrigada, Daniel. Olha, nós vamos agora chegando aí ao fim, né, do Conexão Rural GM Pasto, mas dá tempo ainda de trazer outras informações para você, inclusive da participação da GM Pasto numa importante feira que acontece em abril. Mês de abril, esse mês de abril agora. Olha, gente, no dia 27 de abril a 1º de maio, vem aí a AgriShow, aquele momento que o pessoal espera, né, para conferir aí condições mais do que especiais das nossas sementes aqui. Inclusive, você visite o stand da Germe Pasto lá na exposição que acontece em Ribeirão Preto. Em breve a gente traz mais informações através das nossas redes sociais, então fica ligadinho. Lembrando que depois do Conexão tem mais informações da Germe Pasto Exportação, né? Porque a Germe Pasto, além do Brasil, ela exporta para muitos países aqui na América do Sul. Então é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau. ¿Cómo están mis amigos? Les saluda Miguel Belaunde de la empresa Agrimaster. Tuvimos la grata oportunidad de pasar tiempos con ellos aquí en Campo Grande, Brasil, aprendiendo cada día más, fortaleciendo nuestras alianzas, transmitiendo para todos ustedes tranquilidad, seguridad de los pactos que tenemos, y consideramos que fue muy importante tomar la decisión de venir a Campo Grande, conocer mucho de la estructura, permitirnos afianzar y tener más solidez con la empresa a la cual nos debemos. Fue muy bueno conocer la parte de la industria del desarrollo de la máquina sembradora, la BDTech, desde su inicio hasta lo último que están desarrollando.
conocer los campos de producción y su envergadura. Fue para nosotros muy gratificante ver el trabajo arduo que Germipasto hace con un ciento de equipos totalmente comprometidos, trabajando con mucha satisfacción, verlos comprometidos en poder mejorar cada vez.